Então, boa noite aos amigos. Aparecida, seja muito bem-vinda, né? A primeira reunião que está aqui conosco. Que se sinta acolhida. Imagino que, claro, você já saiba, nós estamos estudando a obra O Céu e o Inferno. Então, mais para o final do que para o começo, né? A gente já está na segunda parte do livro, no capítulo Os Criminosos Arrependidos. E hoje a gente vai começar a comunicação O Espírito de Castelnaudary. E, enfim, é uma comunicação grande, ela está na Revista Espírita também, talvez alguns já a tenham visto por lá, né, em alguma reunião, talvez, ou por leituras próprias, mas é uma comunicação muito interessante, muito mesmo, porque se trata de um tipo de espírito muito específico, assim, vocês vão perceber isso. Vou pedir para o João fazer a leitura para nós, se ele puder, para a gente começar. Posso sim. Vamos lá, Vou... então. Vamos lá. Numa casinha perto de Castelnaudary havia barulhos estranhos e diversas manifestações que a faziam considerar como assombrada por algum gênio mau. Por esse fato, ela foi exorcizada em 1848, sem resultado. O proprietário, Sr. D, que quis aí morar, morreu nela subitamente alguns anos depois. Seu filho, que quis morar aí em seguida, recebeu um dia, entrando num dos cômodos, uma vigorosa bofetada dada por uma mão desconhecida. Como estava perfeitamente sozinho, não pôde duvidar de que não viesse de uma fonte oculta, e por isso decidiu deixá-la definitivamente. Há, na região, uma tradição segundo a qual um grande crime teria sido cometido nessa casa. Tendo o espírito que dera a bofetada sido evocado na Sociedade de Paris em 1859, manifestou-se por sinais de violência. Todos os esforços para acalmá-lo foram impotentes. São Luís, interrogado a seu respeito, respondeu: é um espírito da pior espécie, um verdadeiro monstro. Nós o fizemos vir, mas não pudemos coagi-lo a escrever. Apesar de tudo o que lhe foi dito, ele tem seu livre-arbítrio. O infeliz faz dele um triste uso. Pode continuar lendo? Pode ler essa pergunta e aí a gente para. Esse espírito é capaz de aperfeiçoamento? Por que não? Não são todos, esse como os outros? É preciso, entretanto, esperar encontrar dificuldades. Mas, por mais perverso que ele seja, o bem retribuído pelo mal acabará por tocá-lo. Orai primeiro e evocá-lo daqui a um mês, e podereis julgar a mudança que se terá operado nele. Maravilha. Muito interessante já esse começo, como vocês viram. Então, né, o Kardec faz uma introdução do que se passava, né, o contexto em que esse espírito foi conhecido por eles ali da sociedade. Então, esse caso diz respeito a uma casa, né, e é uma casa que aparentemente parecia ser assombrada, né. E aí o que ele coloca foi que, inclusive, a casa foi exorcizada em 1848, mas não houve nenhum resultado, nenhum efeito, enfim, essa ação. E é claro, a gente entende o porquê, o próprio Kardec explica isso aqui no Seu Inferno, em outras obras ele explica o porquê muitas vezes o exorcismo não vai funcionar, na verdade, na maioria das vezes, porque o exorcismo diz respeito a fórmulas prontas, né, palavras ditas da boca para fora, e o que vai tocar o espírito que às vezes está ali atormentando algum indivíduo, ou enfim, nesse caso que estava ligado a um ambiente específico, a uma casa, né, nesse caso, vão ser as palavras que vêm do coração, são as palavras que vão tocar, né, e não palavras prontas, ou, enfim, fórmulas. Isso, de maneira alguma, vai trazer, na verdade, risos para esses espíritos, é o que tanto Kardec como os espíritos dizem para nós, que essas fórmulas de exorcismos não funcionam, né? A menos que tenham sido ditas do coração e verdadeiramente, né? Então, aqui a gente já entende
um processo que essa casa já tinha uma história, né? O proprietário havia morrido ali, né, subitamente, e depois o seu filho, que foi lá morar, ele tomou uma bofetada, né, tomou um tapa na cara do nada, né, e não havia ninguém na casa, então imagina o susto, né, gente? Você está numa casa e do nada você toma um tapa na cara, não tem ninguém na casa. Então, é claro que o indivíduo se assustou muito e desistiu da ideia de morar na casa. Enfim, eu acho que qualquer um na situação dele, a menos que fosse um espírita, tomaria a mesma decisão. E aí, a tradição que se havia, né, nessa região era de que essa casa tinha acontecido um crime muito grave nela, né? Um grande crime havia sido cometido naquela casa e por isso essas coisas aconteciam, etc. Verinha, você quer perguntar alguma coisa? Quero. Ó, só uma coisa que veio aqui, um certo questionamento. Por exemplo, todos que apareciam por lá recebia alguma coisa, né? O proprietário faleceu e o filho levou uma bofetada. Agora, para isso, não é necessário ter o médio de efeito físico? Será que naquela época já era assim? E sempre foi, né, Verinha? É uma lei de Deus. Então, para o acontecimento de um ato mediúnico como esse, de efeito físico, é preciso com que se tenha os fluidos de um médium predisposto a realizar esses fluidos. No entanto, o médium não precisa necessariamente estar no ambiente, porque o espírito que vai realizar esse processo, ele pode retirar esses fluidos de um médium que está em outro ambiente, em outro local, e realizar o processo da mesma maneira. Então, não necessariamente o médium precisa estar na casa, etc. Então, uma excelente pergunta, né? Eu acho que isso Agora, aí. eu pensei, porque às vezes o pai e o filho não era esse médio de efeito físico, mas ele manipulava de outro, né? Entendi. Exato, exato. Assim, toda vez que aconteceu um fenômeno físico tal como está sendo descrito aqui, a gente pode ter certeza. Foi preciso para que esse fenômeno acontecesse fluidos de um médium de efeito físico. No entanto, não necessariamente o médium precisa estar presente na ação, etc. Isso é dito, inclusive, no livro dos médiuns, quando vai se tratar desse tipo de mediunidade, porque muitas vezes o espírito pode retirar esses fluidos até de maneira inconsciente, né? A gente pode pensar no caso desse espírito, que era um espírito inferior, né? Então ele não tinha essa malícia, né? Ele realizava o ato, por exemplo, de dar essa bufetada, não porque ele entendia o que estava acontecendo, mas por um ato espontâneo de sua parte. Então, pode até ser de maneira indireta que ele realize esse processo, né, de trazer esses fluidos, mas é preciso com que existam os fluidos, por mais que não haja um médium no momento, no local presente. Então, excelente pergunta da Verinha aí, espero que tenha ficado claro. Depois, para quem tiver mais curiosidade, pode dar uma olhada lá no livro dos médiuns, né, no capítulo da mediunidade de efeitos físicos, etc., que é melhor trabalhado, isso por Kardec lá. Mas então, vamos seguir aqui. E aí, o que acontece, né? Óbvio, Kardec era muito astuto e ele sempre acompanhava a gente. Isso vocês podem perceber durante toda a caminhada, né, da sua obra, principalmente na Revista Espírita, ele acompanhava as notícias da época e se atentava muito bem às notícias, às vezes elas até chegavam propositalmente a ele, né? Alguém dizia, olha que coisa interessante, né? Talvez seria um motivo de investigação por parte dos espíritas. E nesse caso não era diferente, né? Tendo chegado ao conhecimento dos espíritas, no caso de Kardec, ele foi atrás para entender o que estava acontecendo nessa casa, etc. E sabia que, óbvio, haveria motivo de instrução para nós e para eles ali na época, esse caso, como, né, foi dito e feito. E, enfim, eles evocaram, né, o São Luís, tentaram evocar o espírito, na verdade, mas o que aconteceu foi que era um espírito muito bruto, por assim dizer, estava numa situação muito complexa, e o que São Luís diz é muito interessante, né? Olha as palavras que ele coloca. É um espírito da pior espécie, um verdadeiro monstro. Olha o que ele coloca. Nós o fizemos vir, mas não pudemos coagi-lo a escrever. Apesar de tudo o que lhe foi dito, ele tem seu livre-arbítrio. O infeliz faz dele um triste uso. Ou seja, não estava sabendo usar o seu livre-arbítrio. Mas o que é tocante, né, assim, o que chama atenção é esse um verdadeiro monstro, né? Porque o que ele quer dizer aqui é que esse espírito era de fato uma pessoa ainda muito bruta, né? Uma pessoa do pior tipo que a gente pode conceber, um ser humano, uma pessoa de fato voltada ao mal, enraizada nesses princípios, né? Então era um indivíduo ainda muito inferior quando se for parar para pensar.
O que é já algo diferente, né? Até então, todos os indivíduos que nós tivemos contato aqui, não tem nenhum que chegou próximo a esse estado tão grave, né? De fato, de se descrever com todas as palavras um monstro, né? E aí a gente entende o que ele quer dizer com isso. Mas é muito forte. E aí, olha o tanto que o Kardec era inteligente, né, gente? E aqui vocês podem perceber que a evocação ela foi feita em 1859, né? O Céu e Inferno, salvo engano, foi publicado em 65 ou 67, algo do gênero. Então foi um tempo bem depois dessa evocação. Em 59, o Espiritismo tinha acabado de surgir. Né? Em 59, era 2 anos aí depois da publicação de O Livro dos Espíritos. Então as coisas estavam encaminhando ainda, né? O Kardec estava começando a entender melhor cada um dos conceitos. E como ele era muito astuto, ele pegou e já fez logo essa pergunta. Esse espírito é capaz de aperfeiçoamento? Ou seja, o que ele quer entender? Será que é uma espécie de demônio, um espírito completamente voltado ao mal e sem nenhum tipo de salvação? Ele fez uma pergunta muito inteligente, porque o São Luís usou de adjetivos aí que faz com que qualquer um entenda que era um espírito da pior espécie, porque ele mesmo diz. Mas o Kardec queria saber, entender se esse espírito tinha salvação, se ele tinha caminho para seguir, se ele podia sair dessa situação terrível em que se encontrava. E aí, né, ele se utilizou dessa pergunta e o São Luís responde: por que não? Não são todos, esse como os outros? Então não é que Kardec não sabia, gente, que os espíritos que são os mais inferiores, aqueles que são voltados ao mal, viciosos, etc., que eles podem melhorar. Ele sabia disso. No entanto, ele estava se utilizando do seu método. Estava ali questionando de novo, fazendo a mesma pergunta para ver se essas respostas bateriam, né? Se elas entrariam em concordância. E aí, é claro, São Luís responde da mesma maneira que já tinha sido antes respondido por outros espíritos e até mesmo por ele. É preciso, entretanto, esperar encontrar dificuldades, mas, por mais perverso que ele seja, o bem, retribuído pelo mal, acabará por tocá-lo. Olha que interessante. Então, isso daí, gente, é algo que chama muita atenção, porque essa atitude do bem pelo mal é algo que a gente fala tanto, mas é algo que o São Luís está destacando aqui, que vai ser um instrumento que vai fazer com que se toque o íntimo desse espírito. Mas para que antes que ele possa evoluir, é claro, ele precisa passar por provações e expiações. Por isso que ele coloca, é preciso, entretanto, esperar encontrar dificuldades. Porque sem dificuldades, ele não é provado nem expiado. Né? Não há expiação nem prova sem dificuldades. Então o espírito precisa primeiro enfrentar as dificuldades para poder se melhorar. Então, é claro, ele vai sair, vai se aperfeiçoar. Com certeza a gente pode saber que agora, nesse momento, né, que nos encontramos nós aqui, ele já é um espírito melhor do que ele era quando ele foi evocado aqui em 59 por Kardec. Mas o mais interessante, né, é quando ele coloca, e chama muito minha atenção, o bem retribuído pelo mal acabará por tocá-lo, que é o mais difícil, gente. É o mais difícil, porque o nosso instinto, nós ainda imperfeitos, é de retribuir o mal com o mal, né, a pedra com a pedra, e não o contrário, né, de fazer o mal, de reagir ao mal com o bem. Eu, inclusive, vi uma publicação essa semana que contava uma história muito interessante de lá nos Estados Unidos, salvo engano, na década de 60, de uma manifestação que se estava tendo lá, daquele grupo, né, supremacista branco, Ku Klux Klan. E eles estavam fazendo uma manifestação e ao lado teve uma contra-manifestação por parte dos negros dos Estados Unidos que estavam lutando pelos seus direitos civis. E aí, em algum momento, alguém percebeu que havia um membro da Ku Klux Klan, ou seja, desse grupo supremacista, no meio dos negros que ali estavam. E gritou, né? Olha, tem um membro da Ku Klux Klan aqui. E nesse momento as pessoas foram com tudo para agredi-lo, né? E começaram a agredir, a pessoa caiu no chão, começou a ser chutada. E repentinamente uma moça, né, negra, que estava ali no meio, ela se jogou em cima dessa pessoa a fim de protegê-la, para que ela não fosse espancada e às vezes até morta. E como ela agiu dessa maneira, as pessoas pararam de agredi-lo e, enfim, ela conseguiu apartar a situação, que provavelmente poderia desandar, era o caminho que ela estava tomando, né, para que se desandasse e acontecesse uma coisa pior. E após um tempo que ela fez isso, ela nunca mais encontrou esse indivíduo, que inclusive, né, ele era um supremacista branco, ou seja, ele era racista, né, ele odiava pessoas da pele da pessoa que o salvou, né, o que é mais interessante. Então essa pessoa agiu benevolentemente
a uma pessoa que ela sabia que a odiava, né, pela cor de sua pele. E passado um tempo veio, né, ela estava um dia num bar e veio um rapaz conversar com ela, e esse rapaz era filho desse homem. E a agradeceu pelo que ela fez, porque salvou a vida dele, etc. Enfim, que ele ficou muito tocado com toda a situação. E ela disse, né, que é claro que ela não fez mais do que obrigação, porque se a gente continuar perpetuando o ódio com o ódio, né, talvez esse filho que foi tocado pela boa ação que ela fez, teria, na verdade, odiado mais, né, teria propagado mais o ódio, continuado a corrente do ódio, mas ela conseguiu interromper isso com a boa ação que ela teve. Então eu fiquei muito tocado com essa história, uma coisa simples, né, se a gente for parar para ver, claro, uma situação complexa, mas um ato simples, né, que foi, claro, a intenção de salvar uma vida. E isso tocou um indivíduo que estava ali contaminado com ideias do mal. Então é sempre retribuir o mal com o bem, e esse é o caminho, a gente sabe disso, é difícil, é claro, por isso que esses exemplos ainda são tão tocantes para nós, porque a gente tem dificuldade de praticá-los. E aí ele termina o São Luís respondendo: orai primeiro e evocai-o daqui um mês, e podereis julgar a mudança que se terá operado nele. Então aqui ele já está prescrevendo a mudança da oração, né? É claro, ele esteve nessa reunião, então algo já mudou, né? Nem que seja um centímetro, por assim dizer, já foi modificado no íntimo desse espírito. Mas a evocação auxiliaria para que ele pudesse ser evocado um mês depois dessa situação aqui. Enfim, Ana, pode comentar, fica à vontade. Tá mudo, Ana. Não estamos te ouvindo ainda. Aí. Pode continuar. Eu levantei a mão só para ficar na fila. Ah, não, eu já terminei. Pode falar, fica à vontade. Então tá. Há muitos anos, eu ouvi uma palestra da Marlene, talvez ela nem se lembre mais, mas ficou gravado na minha mente, né? E ela falou sobre esse oferecer a outra face. E ela disse justamente isso. Oferecer a outra face é fazer o bem no lugar do mal, né? Então, achei muito interessante e me ocorreu agora aqui a lembrança. Então, é isso aí, pagar o bem, pagar o mal, aliás, com o bem, né? É oferecer a outra face. Jesus disse, se alguém lhe bater na face direita, ofereça-lhe a esquerda, né? Uma coisa assim. E é isso aí. E eu quero destacar também aqui que ele colocou que o espírito é da pior espécie, né? É perverso. Então, de acordo com Freud, o psiquismo humano tem 3 estados: neurose, psicose e perversidade. Né? Então, a perversidade existe. Por quê? Ele explica aqui, ó, por causa do mau uso do livre-arbítrio. A pessoa usa mal o livre-arbítrio, extrapola, né, as leis divinas, infringe a lei exclusivamente pelo mau uso do livre-arbítrio. Então, cabe a nós escolhermos, né? Eu vou seguir a lei, fazer bom uso do meu livre-arbítrio, ou eu vou praticar o mal e abusar, infringir a lei. Mas aí eu vou ter que arcar com as consequências, né? E outro aspecto aqui, além da perversidade do livre-arbítrio, o valor da prece, né? A prece tem um valor, olha aí, por aí a gente vê a demonstração do valor da prece, que ele disse, façam preces, primeiro, e evoquem dentro de um mês, e vocês vão ver a mudança que se operará. Então, é o que nós vamos ver agora, né? Continuando a leitura aí. Era esses aspectos aí que eu achei muito interessante e queria destacar.
É isso aí, eu acho que quando a gente terminar o estudo desse livro, né, acho que uma das principais lições que a gente pode ter é a importância da prece, né, o quão fundamental ela é para o progresso do homem, para o nosso próprio progresso, quando a gente ora para os outros, para o progresso deles, e assim por diante. Então, assim, é chamativo demais, é muito destacado o quanto os espíritos e Kardec falam sobre a importância da prece nessa obra, né? O quanto ela influencia no progresso dos espíritos imperfeitos, os bons né, se comprazem com uma prece feita a eles, todo tipo de espírito, né? Não há uma prece que seja perdida. Então é fantástico, fantástico a gente perceber esse aspecto. E claro, isso que você falou do bem, né? E é muito chamativo também. Eu acho que é muito importante, a gente sabe, né? Em algum momento a gente já viu alguém agir, reagir o mal com o bem, ou talvez até nós mesmos, a gente percebe o quão diferente é a reação de quem praticou ao mal ao receber o bem. A pessoa se assusta, né? Porque quando a pessoa age de maneira malévola, por assim dizer, ela espera que a reação seja semelhante à dela, né? Seja uma reação má. No entanto, quando se age de maneira benévola a uma ação má, causa um espanto, né? Não só para a pessoa que agiu mal, mas também para os que estão em volta, que esperam a retribuição, etc. Eu acho que foi aqui na reunião que eu comentei que eu estava ouvindo um podcast, né? E esses tempos para trás, e um rapaz estava contando uma história de que um dia ele estava vendendo algumas coisas que ele havia feito em um bar, né? Que ele vendia algumas coisas que ele fazia para ganhar a vida. E ele foi vender em uma mesa e meio que o rapaz encanou com ele, queria brigar com ele e começou a fazer, né, aquela baderna no meio do restaurante, gritando, querendo agredi-lo. E ele virou pro rapaz e disse assim: olha, você quer arrumar briga? E aí o rapaz, né, prontamente, achando que ele queria brigar com ele, respondeu: eu quero. Ele falou assim: não, então você pode esperar aí que você vai achar alguém que quer brigar com você, que eu não quero. E virou de costas e saiu. E todo mundo ficou espantado, inclusive o cara, né? Isso daí é um pequeno exemplo. Ele respondeu de maneira boa, né, positiva, a uma ação que era negativa. A tendência a isso é que a pessoa responda: então vamos brigar aqui, né, e os dois saiam na mão ali, enfim. E ele teve uma resposta positiva, isso surpreendeu a todos que eles estavam, porque eles esperavam que fosse sair uma briga, até pela forma com que ele colocou a questão, né? Então, algo surpreendente. E mexe com a pessoa que está agindo de maneira ruim. Mexe sempre. A gente percebe isso em qualquer caso que seja. A pessoa se toca, né? Ela se assusta, né? Como assim a pessoa está reagindo dessa maneira? É muito interessante. Pode falar. O Vitor, no curso que eu fiz em 2019 sobre inteligência emocional, eu aprendi que ele respondeu de forma assertiva a alguém que estava numa atitude agressiva. Então, agressividade, assertividade. Então, tem três instâncias: passivo, agressivo, assertivo. Então, nós podemos agir com passividade, né? Ficar omisso, não tomar posição nenhuma, mas lá dentro como um vulcão, né? Ou nós podemos ser passivos mesmo, porque no caso aí do rapaz não queria brigar, né? Ou então agressivos, ou então a combinação da agressividade com passividade. Então, são essas três instâncias: passivo, agressivo e assertivo. Então, o rapaz respondeu de forma assertiva a uma agressão. Muito interessante, Ana. Legal. Alguém quer comentar, gente, sobre o que nós lemos, o que a gente está discutindo aqui? Eu sempre entendi que o espírito não pode tocar em nós. Não tem permissão para isso. Agora, o rapaz levou uma bofetada no espírito. Como que você me explica? Interessante pergunta, dona Nair. Talvez seja a dúvida de outros. Na verdade, dona Nair, o espírito ele pode. E é claro que você colocou um ponto interessante. É preciso com que haja permissão.
Não há nada que acontece no universo que Deus não permita, né? Então, tudo que não acontece é porque Deus não permitiu. Então, qualquer ação, a menor que seja, né, de todas, ela é permitida com Deus quando ela ocorre. Então, se o espírito realiza uma ação como essa, de um efeito físico, né, de dar uma bofetada em um ser humano, né, um ser encarnado, um espírito encarnado, é porque isso lhe foi permitido, e é claro, isso pode ocorrer, né? Como eu disse, depois vocês podem até dar uma olhada, para quem tiver curiosidade, lá no livro dos médiuns, tem um capítulo dedicado a esses efeitos físicos. E isso é completamente possível, né? Não é algo tão comum, é claro, né? Por isso que às vezes alguns podem até estranhar isso aparecer aqui, enfim, ou isso ocorrer. Não é de fato algo comum, acontecer uma espécie de agressão, né, de um espírito a um encarnado, mas isso pode sim ocorrer. E que sempre quando ocorre, é claro, é permitido por Deus, e se Deus permitiu, é porque ele possui seus motivos, né? Aqui, de cara, a gente já percebe um motivo bom que se derivou aí dessa situação, que foi o Kardec tomar conhecimento dessa situação. E a partir disso poder evocar esse espírito. Então, olha aí, já é uma consequência positiva que talvez a gente pode deduzir que tenha sido permitido por esse motivo e talvez por outros. Enfim, estou dando um exemplo, é claro. Né? A gente não pode concluir isso com 100% de certeza. No entanto, é um exemplo e talvez esclareça um pouco, mas eu acho que melhor do que nada é deixar essa recomendação lá do Livro dos Médiuns, porque lá o Kardec vai explicar, não só o Kardec, mas os espíritos, com excelência esse tema. Deixar tudo bem claro, sem nenhuma dúvida, sobre esses efeitos físicos, quando eles ocorrem e por que eles ocorrem, etc. Mas o ponto é, dona Nair, ele sempre vai ocorrer com a permissão divina e nunca sem. Não é nada que aconteça sem a permissão de Deus. Então, se a gente está falando aqui, se a gente está aqui nessa reunião hoje, tudo que está acontecendo no mundo é com a permissão de Deus, e Deus tem um motivo providencial para todas essas ações que ele permite, é claro. Ana, você quer comentar? Se alguém quiser comentar também, responder. Só lembrando, Vitor, que lá na Gênese tem um item que eu não me lembro qual, e nem o capítulo, mas que nós estudamos há pouco tempo, que fala que essa permissão é pela lei. Deus traçou leis e ele governa através de leis, né? Então, aí fica muito claro a lei de ação e reação. Não é? De causas e consequências. Houve uma ação por parte dele e houve uma reação por parte do espírito ao dar a bofetada, fazendo mau uso do livre-arbítrio, conforme São Luís disse lá. Perfeito. Verinha? Então, lembrando que efeito físico nos dias de hoje são muito raros. Antigamente, naquela época que Kardec estava estudando todos os processos, era mais comum. Agora não, é raríssimo. Isso eu estou falando porque eu estudo com o Mário na Revista Espírita. Inclusive, esse aqui nós já estudamos. Então, assim, é isso aí que eu gostaria de complementar. Perfeito, Verinha. Igual a gente comentou na semana passada, né? Após ali o período de Kardec, houve um aumento muito grande das psicofonias em relação, quer dizer, um aumento, não, tá certo, um aumento em relação às psicofonias das psicografias, né? Que as psicografias eram, assim, majoritárias no período de Kardec, eram as que mais ocorriam. E isso, claro, permitiu com que todas essas obras fossem escritas. Porque imagina se ele tivesse que transcrever tudo que foi dito numa psicofonia, sem chance de gravar isso, depois revisar, etc. Então, só escrever do que ele está ouvindo na hora e não ter como voltar para ouvir de novo, né? Como a gente tem a possibilidade hoje em dia. Então, isso daí é um fato, né? A gente percebe que os efeitos físicos, eles ocorrem muito menos nos tempos atuais. Ana, pode comentar, fica à vontade. Mas tem espíritos ainda que se manifestam de maneira muito feroz, que precisam até segurar o médium, quando esse médium não sabe filtrar, não tem ainda o devido preparo. E eu atribuo essa raridade nesse tipo de acontecimento hoje
devido ao estudo. Hoje tem mais estudo nos centros espíritas, tem o preparo dos médiuns, tem o COEM. Então, os médiuns são mais preparados, sabem filtrar melhor aquela manifestação do espírito, né? Eu penso assim. Então, como os médiuns estão mais preparados, mesmo que o espírito venha com toda agressividade, com toda essa força a ponto de ter que segurar, que ainda acontece até hoje, né? Quando o médium não está bem preparado, é mais raro, mas acontece. Então, é isso aí. Eu penso assim. É isso aí. Inclusive, tem um texto da Revista Espírita que Kardec fala sobre os passos de progresso do Espiritismo, né? Ele coloca ali que o primeiro seria a curiosidade, e a partir disso o Espiritismo iria se desenvolvendo, chegaria também num estado mais religioso, etc. Mas ali mesmo, nesse artigo, ele coloca de que os efeitos físicos eles teriam seu papel fundamental nesse princípio, nesse surgimento do Espiritismo, principalmente para chamar a atenção das pessoas, né? Para que as pessoas se atentassem. E, claro, hoje em dia a gente já está no estado de um espiritismo já construído, solidificado e no ponto de ser estudado intelectualmente, sem, majoritariamente, necessidade de que ocorram efeitos físicos. Porque a gente já tem a análise desses efeitos, o estudo do que eles significam nas obras. Então, a gente está num período muito mais intelectual do que físico, né? Esse físico foi mais no princípio, com o objetivo de chamar a atenção, etc., como eu disse. Então é interessante a gente perceber como ele vai progredindo, se modificando, e esses estágios vão mudando, enfim. Interessante. Marleninha? É bem isso que você falou, a Ana falou, né, a Verinha, mas a gente tem casos, né, registros, não na obra de Kardec e mesmo outros casos, assim. O que acontece? O efeito físico, ele precisa de um médium. Aí o espírito pode pegar, né? A gente vê casos de que você tirava carvão e depois tem nas casas, né? Aí depois descobre que ele tirava o carvão de um determinado lugar e jogava no outro. Isso é possível. De arrastar correntes. Outro dia, veio uma moça lá no centro, na hora do passe, ela pediu para conversar. Ela contou que ela sentia, ela falava o espírito, né? Cutucando ela assim, sabe? Ela até encostou em mim para ver como que ela sentia. Eu falei, mas você sente isso mesmo? Aí a sinto, ela falou, sinto, fica me cutucando à noite. Eu nem durmo. Aí não dá para você falar exatamente se é efeito físico, às vezes a moça está impressionada, enfim, mas pode ser. Agora, é cada vez mais raro, né? Porque você já explicou bem, tem mais estudo, a Ana Luísa também falou. Não é necessário mais chamar atenção para isso, né? Mas pode acontecer. O bom é que a gente não quer levar mais tapa, né, Nair? De espírito. Não queremos. Mas que pode, pode. É verdade. Se a gente for parar para ver, esses efeitos físicos, eles são muito menos instrutivos do que, por exemplo, uma psicografia ou uma psicofonia, que tem por objetivo próprio, né, trazer uma mensagem, um conteúdo. Já o efeito físico, ele tem muitas vezes um motivo para impressionar ou algo do tipo, chamar de fato a atenção, como era nessa época. É o que vocês disseram, né? Eles são muito mais raros hoje e, enfim, provavelmente vão continuar sendo raros. É claro, eles ainda podem acontecer. O exemplo que a Marlene deu, né? Existem ainda médiums de efeitos físicos, enfim, mas, claro, são mais raros e cada vez mais raros. Mas interessante. Eu não sei se a gente chegou a esclarecer a dúvida da dona Nair, se ela quer falar mais alguma coisa. Entendi perfeitamente. Obrigada. Maravilha. Qualquer coisa, pode perguntar. Então, alguém quer comentar mais alguma coisa ou a gente pode continuar na leitura? Vamos continuar então, João, por favor. Continuemos.
Novamente evocado mais tarde, o espírito mostrou-se mais brando e, pouco a pouco, submisso e arrependido. Explicações posteriores dadas por ele e por outros espíritos permitiram saber-se que em 1608, quando habitava aquela casa, assassinara um irmão por motivos de terrível ciúme, degolando-o durante o sono. Alguns anos mais tarde, também havia assassinado a esposa. Morreu em 1659, com 80 anos, sem que houvesse respondido por estes crimes, que pouca atenção despertavam naquela época de confusões. Depois da morte, jamais cessara de praticar o mal, provocando vários acidentes naquela casa. Um médium vidente que assistiu à primeira evocação o viu no momento em que pretendiam forçá-la a escrever, sacudindo violentamente o braço do médium. Seu aspecto era terrível. Trajava uma camisa ensanguentada e tinha na mão um punhal. Tende a bondade de nos descrever o gênero de suplício desse espírito. É atroz, porque está condenado a habitar a casa em que cometeu o crime, sem poder fixar o pensamento em outra coisa que não no crime, tendo-o sempre diante dos olhos e acreditando na eternidade de tal tortura. Vê-se constantemente no momento em que cometeu o crime. Qualquer outra recordação lhe foi retirada e interdita toda comunicação com qualquer outro espírito. Na terra, só pode permanecer naquela casa, e no espaço só lhe restam solidão e trevas. Haveria um meio de o desalojar dessa casa? Qual seria esse meio? Há um meio muito fácil para nos livrarmos das obsessões de semelhantes espíritos: orar por eles. Contudo, é precisamente isso que se deixa de fazer quase sempre, preferindo-se intimidá-los com exorcismos que, aliás, os divertem bastante. Incutindo nas pessoas interessadas a ideia de orar pelo obsediado e fazendo-o também nós, conseguiríamos desalojar do espírito obsessor? Sim, mas notai que eu disse para orar e não para mandar orar. Aí, vamos parar aí. Muito interessante. Vamos subir aqui. Então, como a gente já tinha visto, né, após um mês, eles seguiram a recomendação de São Luís, e após um mês, eles evocaram o espírito novamente, e já nesse momento conseguiram entender o que havia se passado com ele, para que ele estivesse naquele estado, etc. Então, ele havia cometido 2 crimes, né, havia matado seu irmão, e depois a sua esposa, matou o primeiro por motivos de ciúme, e o segundo, no caso a esposa, não é dito aqui o motivo em específico. No entanto, 2 crimes horríveis, dos quais ele não foi punido em vida, porque viveu, é claro, em um período ali que era muito conturbado e a justiça não era... Se hoje a gente já tem dificuldade, né, com a justiça, quando a gente for parar para ver tantos crimes que não são solucionados, imagina aquele período que a gente tinha muito menos informação, enfim, tudo piorado, né, em comparação com o que temos hoje. Então passou batido, né, nem sequer foi preso ou algo do tipo pelos 2 crimes que cometeu. E desde que morreu, ele não cessou de praticar o mal como espírito. Então, estando ali naquela casa, não cessou de fazer o mal, provocou vários acidentes ali, e é por isso que a casa tinha esse status, né, de mal assombrada. É claro, é a maneira com que as pessoas conseguiam entender naquela época, aqui a gente consegue entender o verdadeiro lado dessa situação, e que na verdade não era mal assombrado, só era um espírito mal que estava ali, e que praticava o mal não por, enfim, por ser voltado ao mal definitivamente, mas porque estava naquele estado, naquele momento, estava em estado de sofrimento, é claro, estava imbuído de ideias malignas. No entanto, ele, claro, um espírito como qualquer um, progrediria, etc. Não era um demônio que estava ali assombrando a casa, um fantasma, como se pensa, né, num popular, assim. E olha que interessante, né? Porque o médium que estava na primeira evocação, ou seja, a que havia ocorrido, que a gente leu agora há pouco, ele viu o espírito, né? Um médium vidente viu o espírito. Ele estava com um aspecto apavorante, com uma camisa coberta de sangue e segurava um punhal. Gente, é claro, essa é a maneira como ele se imaginava. E assim o perispírito dele se apresentava. E é por isso que o médium o viu dessa maneira, que ele estava preso, né? Aqui nas perguntas a gente vai ver.
ele estava preso naquela situação como punição aos crimes. Então ele não conseguia sair da casa, não conseguia sair do momento do crime. Gente, aqui em 59 já fazia 200 anos praticamente, mais de 200 anos que ele havia cometido esses crimes, né? Então, olha quanto tempo esse espírito passou nessa situação. Até com que se tivesse... Eu posso te interromper só um Claro, pouquinho? claro. A Ivone Pereira, num livro dela que se chama Recordações da Mediunidade, ela conta um caso de um suicida. Ela vai morar em aquela cidade do Rio de Janeiro, uma que teve uma enchente recente. Esqueci o nome. Não lembro o nome. Petrópolis. Petrópolis, isso, lá em Petrópolis. E ela fala, né, uma pensão, na época das pensões. E ela, aquela mediunidade dela, com todas as possibilidades mediúnicas dela, ela começava a ouvir, arrastar um gemido, tal, e ela começa a orar e ler o evangelho todos os dias. Ela ia para aquele local, lá do cômodo da casa, falava que ia estudar e ficava fazendo isso. E ela via, era o homem que construíra a casa. Acho que ele entrou numa derrocada financeira e se suicidou. E ela via ele arrastando, com a camisa ainda envolta em sangue, e naquela situação, como se tivesse acontecido aquela hora, é porque o espírito fica com a ideia fixa e ele plasma. Depois de um ano de oração, é que ela não, ela vê os espíritos socorristas, né? E aí ela até depois logo vai embora daquela casa, que é mais ou menos, só que esse coitado ficou 200 anos, né? Olha, pode falar, né? Era isso que eu queria contar, que acontece isso, viu, gente? Ô, Marlene, são as formas de pensamento que nós estudamos na segunda-feira, né? O espírito, ele ele plasma, né, como você disse, aquele pensamento e fica ali, os clichês no espírito ali, no perispírito, né? Lógico que não existe espírito sem perispírito, mas fica mais mesmo gravado no espírito, é ele que tem essa memória, né? Então fica ali, plasmado. E essas trevas que ele fala aqui, ó, o espírito fica envolvido com a própria sombra. Então, essa treva, pelo que nós estamos estudando em psicologia, eu cheguei à conclusão que é nossa própria sombra, que nos faz enxergarmos a escuridão ao redor de nós. Você ficar com uma ideia fixa é isso, né? Monoideísmo, aí plasma. Olha como a gente tem que trabalhar, né? As nossas dificuldades, né? Não pode ficar com uma ideia fixa, não. Monoideia, né? É isso mesmo. Muito triste, né? Eu lembro nos anos 90, e acho que 5 por aí, lá no Arrebita Unha tinha uma casa que ninguém parava dentro. Aí elas chamaram, na época a Carmen trabalhava lá no Júlio Cariote, a Dona Pico, a Adelaide, e mais outras pessoas. Aí pediram para elas ir lá fazer trabalho, sabe? Porque a pessoa que morreu, que morava lá, não queria, que era dona, não aceitava ninguém ficar lá morando. Aí depois que elas foi também, nós não ficamos sabendo mais se resolveu, se voltou, porque eles não chamou mais, deve que melhorou, parou, né? Diz que não parava ninguém na casa. Interessante. São outros casos, né, semelhantes a esse. Aqui nesse caso em específico, esse espírito estava condenado à situação, né? Era uma punição que ele estava sofrendo devido aos crimes que cometeu. Então, é claro, inclusive como a gente falou na última comunicação, né? Isso não é fruto, né? Essa punição não é fruto de um Deus maligno, que é o mal do espírito. Não, é só uma consequência natural, né? Devido à lei de Deus, que ele está sofrendo dos crimes que cometeu. Pelo seu livre-arbítrio, porque a partir do momento em que ele se arrepender verdadeiramente, que ele se voltar ao bem, né, se curvar perante a figura divina, ele vai começar a melhorar, porque a misericórdia divina toca
o coração de qualquer espírito em que haja o relance, o menor, o mais mínimo relance de bem, né, de arrependimento. Então, Deus espera em todos os momentos para que o espírito se curve ao bem, se volte ao bem, etc. Então, é interessante a gente perceber que a situação se dá ao livre-arbítrio do espírito, que assim escolheu, né? Então, ele gerou as ações que fez com que ele se encontrasse nessa situação e continua nessa situação por livre-arbítrio. Em algum momento ele vai sair, no caso, ele vai ser auxiliado aqui por Kardec e pela Sociedade Espírita de Paris. Então ele estava ali, né, ele se via constantemente naquele momento, era a punição do crime que ele havia cometido. E aqui, como ele coloca, né, ele não tinha nenhuma outra recordação, ele ficava preso de fato naquele momento, ele não tinha comunicação com nenhum outro espírito. E na Terra ele ficava nessa casa, e quando estava no espaço, se encontrava em trevas e na solidão. Então era a punição que ele sofria, claro, uma punição terrível, mas gerada pelos seus próprios atos, pelo seu livre-arbítrio. É importante a gente destacar isso, senão às vezes fica parecendo, quando se lê, né, de forma destacada, assim, de outras partes. Por isso que é importante a gente ler e fazer o conjunto da obra, né, entender o que se trata do conjunto, que não se trata de um Deus maligno nem nada do tipo, são só as consequências das ações do espírito. Ana, quer comentar? Eu achei interessante, até mesmo engraçado, até ri aqui, que eles se divertem quando faz exorcismo, né? Ai, meu pai. É verdade. E isso é muito interessante, né? Porque às vezes a gente se prende a esses rituais e fórmulas, mas nós sabemos, os espíritos dizem que a forma, ela pouco diz respeito à influência que vai gerar no espírito, enfim. E ela é de qualquer tipo, desde uma oração até um exorcismo, né? O que importa são aquelas palavras que saem do coração, aquelas que vêm do sentimento, essas que são verdadeiras, né? Imbuídas de um sentimento puro, elevado. Essas sim tocam o espírito. Já essas fórmulas prontas, elas de fato não surgem em efeito em nenhum espírito, porque eles não se tocam com palavras ditas da boca para fora, né? De maneira alguma. Então isso vai gerar risos para o espírito que às vezes está ali, e se for de fato um espírito brincalhão, né, zombeteiro, ele vai rir mesmo da situação, porque ele está ali brincando de fato, né? Eu costumo imaginar o espírito zombeteiro como uma espécie de criança, aquela que sabe mais ou menos que está brincando, né, zoando com a situação, por assim dizer, e continua porque acha engraçado com que isso aconteça, não é nem por mal, né, porque ela entende a situação ali no seu estado de conhecimento limitado, e continua porque a diverte fazer aquilo. Então, nesse tipo de situação, nesses espíritos que provocam situações de assustar alguém, algo do tipo, muitas vezes são esses que vão né, achar mais engraçado uma situação de exorcismo, algo do tipo. Esse espírito aqui não em específico, né, porque eles estavam num estado de sofrimento muito grande, então talvez nem isso tenha passado por ele. Mas é interessante a gente ver como que a gente tem que se livrar desses rituais e enfim, essas fórmulas, porque muitas vezes elas só vão fortalecer algo que está sendo dito da boca para fora. É claro que a gente pode chegar ao nosso conhecimento um caso de exorcismo que de fato funcionou, mas aí a gente dá créditos não às palavras que foram ditas, né, às fórmulas, mas ao coração de quem ditou essas palavras, porque foi graças a isso que um exorcismo pode ter funcionado em alguma situação. Mas é interessante o que a Ana colocou, né? E aí, aqui na segunda questão, o que mais me chama a atenção é, olha a pergunta, né, de Kardec, haveria um meio de desalojá-lo, e qual seria? Então, como que a gente ajuda esse espírito que está fadado a esse castigo, né, que ele mesmo se colocou? E aí, olha a resposta, se vos quiserdes livrar das obsessões de semelhantes espíritos, isso é fácil, orando por eles. É o que sempre se negligencia de fazer. Prefere-se assustá-los com fórmulas de exorcismos que o divertem muito. Então, a prece, gente, olha que interessante, a prece. A prece é o que vai ajudar esse espírito, é o que vai ajudar qualquer espírito que esteja em sofrimento, qualquer espírito que esteja obstinado no mal. É a prece. Porque a prece vão ser essas palavras tocantes, vindas do coração, recheadas ali de, muitas vezes, conhecimentos que vão instruir o espírito que está recebendo essa prece. Então vai auxiliar, né? É como se fosse uma palavra amiga. Quando a gente dá uma palavra amiga para um conhecido, para um amigo, para um familiar, a palavra que vem do coração, a palavra que vem junto, envolvida de sabedoria, de conhecimento, que busca instruir, que busca acolher, essa sim vai ajudar, né? Então, para a gente fazer um paralelo, basicamente que a gente pensa na nossa vida humana, cotidiana, né? Quando alguém chega pedindo um conselho para nós, não basta com que a gente diga palavras vazias da boca para fora, né?
É preciso com que essa pessoa se sinta acolhida, né, do coração, e que essas palavras sejam instruídas e imbuídas de sabedoria verdadeira, né, e não de nada falso, de nenhuma mentira ou algo do tipo. A mesma coisa com os espíritos. E aí ele termina aqui, né, nessa terceira questão, falando, o Kardec questiona, né, dando às pessoas interessadas a ideia de orar por ele e orando nós mesmos, seria possível desalojá-lo? Resposta, sim, mas notai que eu disse orar e não mandar rezar, né? Então ele ainda faz uma alerta, ó, vocês não terceirizem, né, essa função de orar, orem também, é claro, podem recomendar aos outros para que o façam também, no entanto, orem vocês, né, façam a sua parte, né, então não fiquem mandando aos outros, mas façam a sua parte. Então ele já dá um puxãozinho de orelha para prevenir qualquer coisa que possa desandar aí pelo caminho. Olha que interessante também. Ana, quer comentar? Eu lembrei agora que o doutor Novelino falava sempre, eu ouvi ele falando isso várias vezes, que a gente não precisa ficar como pedinte espiritual, não. Feito mendigo, implorando, rezando demais, 10 Pais Nossos, 10 Aves Marias, não precisa disso. Faz uma prece sentida, conforme você falou aí, né? Imbuída de bons sentimentos, e com fé, e pronto. Pode rezar, orar todos os dias, mas não precisa ficar repetindo a oração assim seguidamente. Exato. Perfeito, Ana. Isso chega a ser uma imaturidade, né? É igual uma criança quando quer alguma coisa e fica pedindo sem parar, né? Então é interessante. Exato. Eu lembro, Ana, do doutor falar isso mesmo. Interessante, de fato, uma prece que seja curta, ou enfim, mas que seja do coração, ela vale muito mais do que uma prece recheada de palavras difíceis, ou, enfim, longa, prolixa. Não, a prece que vem do coração é a que vale para Deus. A gente sabe disso, os Espíritos nos dizem isso. E eu, falando particularmente para mim, é muito raro, por exemplo, com que eu faça um Pai Nosso, porque eu me sinto muito menos atento no sentimento que eu estou envolvendo num Pai Nosso do que quando eu digo as palavras de minha própria cabeça ou do meu próprio coração. É claro que o Pai Nosso tem o seu valor, senão não havia sido dito por Jesus, né? Um guia para nós. É muito importante. Mas eu, particularmente, em minhas preces, eu prefiro muitas vezes me ater às minhas próprias palavras, aos meus próprios pensamentos, porque eu sinto que eles são mais verdadeiros quando eu os digo, né? Então é interessante a gente perceber que nenhuma fórmula que seja, ela vale mais do que o que vem do coração. É claro que a gente pode rezar um Pai Nosso do coração, e muitas vezes a gente faz dessa maneira, né? Mas é interessante, e aí a gente vai perceber, né? Uma experiência individual, né? Cada um vai sentir a maneira melhor que se encontra para orar, etc. Porque às vezes eu oro de uma maneira que não sirva para outra pessoa, porque a pessoa tem uma outra forma de se expressar, etc. Então é interessante a gente perceber essas nuances que tocam aí a oração. Muito interessante, e nosso tempo acabou, né? Passou rápido. A gente caminhou, né, um pouquinho, mas é no ritmo devagar mesmo que a gente vai, é tranquilo, examinando cada parte aí, cada detalhe. Paramos na questão 3, na semana que vem iniciaremos a 4ª. E alguém quer comentar mais alguma coisa, antes da gente finalizar?